Bom dia, turma do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de História, dando continuidade ao período da Era Vargas. Na aula passada, nós aprendemos acerca da Revolução de 30, que é um período marcado pela intervenção de uma junta militar no governo de Washington Luiz. Tudo isso como resultado da quebra de uma aliança da política de café com leite, ou a política do café com leite, aonde alternava no Brasil no poder os partidos ora paulista, ora mineiro, a chamada política da oligarquia ou de oligarquia. Há uma intervenção militar onde estabelece um governo provisório nessa Revolução de 30 que coloca no poder Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, assumindo o poder no governo provisório, inicia-se a Era Vargas, a primeira fase da Era Vargas. Essa fase é marcada pela dissolução, o dissolvimento da Constituição de 1891, a primeira Constituição brasileira, e vai até 1934, quando, pressionado pelos partidos paulistas, pela oposição paulista, Vargas ele promulga uma nova lei, uma nova Constituição, a Constituição de 1934, que inicia-se a segunda fase da Era Vargas. Essa fase é marcada pela oficialização, através da lei, da Carta Magna, do voto secreto e também do voto feminino. É um período em que é marcado por ações e por novas reformulações na política brasileira, porém não é o final das rivalidades e do antagonismo político. Isso se acirra ainda mais, principalmente entre dois partidos de oposição, o AIB, Partido Integralista Brasileiro, um partido de preceitos fascistas de extrema-direita, muito parecido com o período de entreguerras em que nós estamos vivendo nessa época, dos partidos autoritários e totalitários. E a ANL, Aliança Nacional Libertadora, um partido de centro-esquerda em que tem a presença do Partido Comunista Brasileiro. E vai ser devido a essa disputa, esse antagonismo político, que Vargas vai dar início, ou vai arquitetar a terceira fase da Era Vargas, no chamado Plano Cohen, que foi uma falsa ameaça comunista em que é pregado nesse momento e é passado à sociedade de uma possível tomada do país pelas forças comunistas. Descobriram-se depois que isso foi uma farsa, porém foi a arquitetura de Vargas nesse período para que ele pudesse dar um novo golpe, né? E esse novo golpe ele acontece em 1937, no chamado Estado Novo. É a terceira fase da Era Vargas. Essa fase é marcada pelo fechamento do Congresso. E fechando o Congresso, dissolve novamente a Constituição. E esse é um período, é um regime muito parecido com o nazismo na Alemanha, né, o fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal. E o salazarismo é
curiosamente chamado de Estado Novo. Ou seja, Vargas ele estabelece um regime ditatorial no Brasil. Nesse período ele estabelece um órgão chamado de DIP, e isso daí caracteriza esse regime ditatorial, porque era um órgão de censura, onde eram feitos propagandas de exaltação do Estado e da figura do líder. E isso é uma característica muito comum dos partidos, né, autoritários e totalitários do período entre guerras em que nós estamos falando, né? Porém, Vargas ele toma ainda medidas populares que vão beneficiar a sua figura, como empresas estatais, que vai trazer industrialização, ao fortalecimento da industrialização brasileira, né, como o Vale do Rio Doce, né, e a Companhia Siderúrgica. São duas obras de Vargas nesse período, em que vai dar a ele, nesse momento, uma popularidade muito grande. E ele consolida as leis trabalhistas, né, na chamada CLT. E é nesse momento que dá a Vargas, através das propagandas feitas pelo DIP, o título de pai dos pobres, né? E ele ganha assim um caráter muito popular, chamado populismo, né? Ele é tido como uma das maiores figuras populistas do Brasil. Gente, mas aí nós estamos caminhando para 1945. E o que acontece em 1945? É o início da Segunda Guerra Mundial. E aí é o fim de um ciclo, né, do período entre guerras, que começa em 18 e vai terminar em 45. O Brasil vai participar dessa guerra? Vai. E o Brasil vai participar dessa guerra devido às alianças políticas que ela tem com os Estados Unidos contra os partidos de caráter fascista, nazista, principalmente o nazismo da Alemanha, que é o inimigo comum dos Estados Unidos nesse momento, da Inglaterra, da França, da própria União Soviética. É o inimigo comum, né, de quase todo mundo, é a ameaça mundial nazista, né? E isso meio que soa contraditório, pois o Brasil está vivendo um regime autoritário e totalitário. Isso vai fazer com que cresça a oposição a Vargas, cresça a vontade de tirá-lo do poder, né? E ele, em 1945, é obrigado a renunciar. E é o fim aí do período da terceira fase da era Vargas. É o final de Vargas? Acaba no cenário político a figura de Vargas? Não, ele vai voltar na década de 50, mas isso é assunto para a próxima aula. Tá ok, pessoal? Por hoje é só.